Oi, Mário, tudo bem? Como você está? Tudo certo? Gente, eu vou apresentar agora o Mário. Mário, a gente normalmente aqui vai mais ou menos até umas 3 horas, então é por volta de 1 hora aí de fala. Tudo bem com você? Tudo bem. Aí eu vou fazer uma apresentação sua e depois você se apresenta para o seu modo também. Vou ler aqui porque é muita coisa, tá bom? Um minutinho aqui. Bom, gente, o Mário, ele é pesquisador emérito pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, doutor honoris causa da Universidade de Lyon, na França, doutor em Física pela Universidade de Genebra, na Suíça. Em 1979, ele elaborou o primeiro modelo tecnológico de um universo eterno, um VAPS, em oposição ao modelo que identificava o Big Bang como o começo de tudo. Em 2006, ele foi reconhecido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPS, por ter orientado o maior número de testes de mestrados e doutorados da instituição. É autor de inúmeros artigos científicos e vários livros de divulgação, tendo recebido em 2017 o Prêmio Jabuti. Alguns dos seus livros publicados foram O que é Cosmologia, O Big Bang é o Universo Eterno, O Universo Inacabado, Quantum e Cosmos e Caminhos da Tecnologia. Recomendo a leitura. É isso, Mário. Fica à vontade agora para você se apresentar também e começar a sua fala, tá bom? Bom, muito obrigado pelo convite. Pelo que eu entendi, o que foi me dito é que vocês não tiveram curso de teoria da relatividade geral, né, de gravitação, então eu vou fazer algumas coisas elementares. Se vocês acharem muito elementar, a gente segue em frente. Bom, antes de mais nada, quando se fala de cosmologia, se trata de considerar a teoria da gravitação. Por quê? Porque, como todos nós sabemos, existem 4 forças somente que os físicos detectaram no universo. 2 delas de longo alcance, o eletromagnetismo e a gravitação, e 2 delas de curto alcance, são as forças nucleares fraca, que é responsável pela desintegração da matéria, e a forte, que é responsável pela estabilidade da matéria. Como essas 2 forças são de curtíssimo alcance, e como o eletromagnetismo no universo feito de átomos que são neutros, resta somente a força gravitacional para dominar o cenário da cosmologia, do universo. Então, embora seja das 4 forças mais fraca, é ela que determina a estrutura do universo do espaço-tempo. Em 1905, vocês devem ter ouvido falar que houve uma teoria da relatividade especial, que foi, na verdade, como toda atividade científica, feita por várias pessoas, embora o Einstein seja somente considerado. Na verdade, Poincaré, Lorentz e outros fizeram o caminho que permitiu. Como eu estou com a minha esposa no hospital, eu estou deixando ligado o som aqui. Bom, em suma, então, a teoria da relatividade especial, de uma certa maneira, criou um problema grave para a gravitação, porque a física de Newton não se adaptava à física da relatividade especial. Por isso que o Einstein foi levado a generalizar a relatividade especial, fazendo o que ele chamou de teoria da relatividade geral, que, na verdade, é uma nova teoria da gravitação. Então, como acabamos de ver, toda nova teoria da gravitação fundamenta uma cosmologia. Foi exatamente isso que o Einstein fez, logo em seguida. A teoria da relatividade geral foi de 1915, 2 anos depois, em 1917, ele estabeleceu uma cosmologia. Como naquela época não havia nenhuma observação de caráter global para orientar o Einstein nesse caminho, ele foi levado simplesmente por suas ideias, talvez suas idiosincrasias, imaginando que o universo fosse uma estrutura estável, ou seja, que o universo seria, de uma certa maneira, representado por um campo gravitacional sem evolução temporal.
Isso resultou um problema muito grave, porque logo em seguida se mostrou que esse universo do Einstein era altamente instável e qualquer perturbaçãozinha em qualquer lugar faria com que esse universo se colapsasse e não teria tempo suficiente de formar estruturas como galáxias, planetas e, eventualmente, vida. Mas 2 anos depois, em 1919, um russo chamado Alexander Friedmann fez uma nova teoria, uma nova solução, digamos assim, da relatividade geral. E nessa solução do Friedmann, o volume total do espaço tridimensional variava com o tempo. Você pode perguntar, mas que tempo é esse que o Friedmann está falando? Isso foi feito, a ideia de um tempo absoluto foi feito lá atrás. O Gauss, baseado em Riemann, e, na verdade, ele mostrou que qualquer que seja a estrutura do espaço, 4 dimensões, no caso da relatividade geral, é possível construir uma separação entre uma dimensão temporal e 3 dimensões de espaço. Na verdade, o Riemann mostrou que isso é possível sempre localmente. Se é possível globalmente, isso é uma questão de topologia. Nós vamos ver que, embora a geometria do espaço-tempo, tenha uma dinâmica dada pela relatividade geral, nós não temos uma teoria única para a topologia do espaço-tempo. Então, na verdade, o que o Friedmann fez foi mostrar esse problema de como você pode encontrar uma solução diferente da do Einstein, representando um universo que tem uma expansão no volume tridimensional. Isso imediatamente criou um problema que, de uma certa maneira, os físicos botaram debaixo do tapete, que era o fato de que, como o volume está aumentando com o passar do tempo, a pergunta natural era quão pequeno foi ele no passado. Na solução de Friedmann, há uns poucos bilhões de anos de nós, haveria simplesmente uma singularidade. Os físicos têm horror da singularidade, que é um lugar onde, supostamente, as quantidades físicas, que são quantidades observáveis, assumem o valor que não é observável, infinito. Ou seja, quando você depara na física com um problema infinito, significa, basicamente, que ou você tem que trocar a solução que você está encontrando, ou simplesmente a própria teoria está, de uma certa maneira, com problemas. Na verdade, nós vamos ver que, ao longo do tempo, as duas propostas foram encaminhadas, embora ainda hoje não temos uma solução que satisfaça todas as requisições. Então, a ideia de encontrar uma solução que não fosse singular, mas que tivesse todas as características do modelo de Friedmann, ou seja, um universo que expande, foi encontrada lá pelos anos 70, significando que você tinha um colapso anterior, o universo teria um valor mínimo do seu volume e começado a fase atual de expansão. Então, aquele problema que era a singularidade no modelo de Friedmann, que era o que explode, e que nós não sabíamos responder, se transformou em 2 outros problemas. Quais são? Por que colapsou e por que parou de colapsar? Mas esses 2 problemas os físicos sabem resolver. Aí você me pergunta, mas por que, então, durante todo esse período, até muito recentemente, os físicos aceitaram e propuseram e propagaram a ideia de que o universo tinha começado com uma singularidade, que lá atrás, nos anos 30, o cônego Lemaitre chamou de o átomo primordial. Ou seja, teria havido uma explosão, como se fosse uma explosão real. Aliás, na verdade, diga-se de passagem, não se trata verdadeiramente de uma explosão. Uma explosão, por exemplo, tem um centro de explosão. E na solução de Friedmann, não há um centro espacial. O espaço é absolutamente homogêneo, ou seja, todas as propriedades do espaço são iguais. Elas variam com o tempo, mas as propriedades espaciais são iguais.
Houve várias propostas para eliminar essa dificuldade do modelo de Friedman. Uma delas, que ficou, de uma certa maneira, durante algum tempo famosa, pelo Fred Hoyle, dizia que não só havia uma homogeneidade no espaço, ou seja, todos os pontos do espaço tinham as mesmas propriedades, como também não havia nenhuma distinção no tempo, ou seja, ao longo do tempo também não havia distinção, o que ele chamou, naquela época, de modelo de estado estacionário. Logo, logo se viu que esse modelo não funcionava também por várias razões. Eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém tiver detalhes, eu posso dar algumas sugestões de textos em livros que são mais palatáveis, digamos assim, ou até mesmo num texto um pouco mais sofisticado, mais técnico, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas, em suma, então nós estamos com esse problema. Você me pergunta, mas por que então, repetindo, por que então os físicos deixaram propagar a ideia desse Big Bang, desse começo explosivo? Porque você vê em todos os lugares, nos jornais, nas revistas, nas televisões, tudo aparece a ideia do Big Bang, que foi colocada em moda não pelos transmissores de informação, mas pelos próprios físicos. E uma vez, eu conversando sobre um físico lá, em algum lugar lá na Europa, eu perguntei a ele por que ele aceitava a ideia do Big Bang e propagava essa ideia junto aos seus colaboradores, se todos nós achávamos que era um absurdo aceitar essa singularidade. Os físicos não podem aceitar a singularidade. A mesma coisa acontecia, por exemplo, no eletromagnetismo. No eletromagnetismo também, ao longo da linha de universo do elétron, o campo criado pelo próprio elétron, ao longo da sua linha de universo, sua trajetória, é infinito. Lá no eletromagnetismo, isso foi resolvido por várias maneiras, mas o mais importante era que eles achavam, os físicos daquela época, que o problema era um problema clássico, que ao transformar esse problema para o mundo quântico, essa dificuldade do elétron desapareceria. O que é verdade, mas também a solução clássica podia eliminar essa singularidade. Então, é só para mostrar que a questão da singularidade não é só um problema da cosmologia ou da gravitação, é um problema que percorre toda a física. Então, lá nos anos 70, várias pessoas lá do grupo do CBPF, nós começamos a imaginar a possibilidade de encontrar uma solução compatível com o cenário cosmológico do Friedman, mas totalmente distinto do Friedman no que diz respeito à singularidade. Aliás, aqui nesse ponto, vale a pena fazer um comentário, que eu já falei em outro lugar, porque é curioso, principalmente para os alunos. Quando você faz um artigo, você imediatamente manda ele para uma revista que você considera a revista adequada para aquele teu artigo. O Friedman mandou o artigo que ele fez em São Petersburgo, na Rússia. Ele mandou esse artigo para a revista que, na época, era a revista Fortschritt der Physik, importante. A língua, naquela época, era o alemão, a língua da ciência. E nesses anos 19, 20, havia pouquíssimas pessoas que entendiam a relatividade geral. Então, o referee, o árbitro da revista, teve dificuldades de encontrar uma pessoa que pudesse ser o árbitro, julgar se aquele artigo do Friedman valeria ou não a pena a ser aceito para publicação nessa revista, que era uma revista extremamente prestigiosa na Europa. E, obviamente, a pessoa mais indicada seria o próprio Einstein. E aí aconteceu uma dessas coisas que só a sociologia explica, né? O Einstein levou 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio, para responder se a revista aceitava ou não o artigo do Friedman. E, depois de uma longa história, não vou entrar em detalhes, ele acabou aceitando o artigo, mas ele fez uma coisa que jamais, nem antes, nem depois, nenhum referee fez. Ele pediu para a revista escrever embaixo
um rodapé, um comentário dele como referiu, o que é uma situação já estranha, dizendo o seguinte: embora esse artigo tenha sido publicado e aceito nessa revista, ele tem um erro de matemática, o que é esquisito, porque se ele realmente tivesse um erro de matemática, não deveria ter sido aceito, concorda? Quer dizer, é uma história muito estranha. Está lá escrito, e você pode ler. Hoje em dia, todos os meus alunos do curso de cosmologia, depois de uma semana, no máximo, são capazes de mostrar que o erro do Einstein é trivial. Então, a pergunta crucial é: como pode uma pessoa tão competente como Einstein fazer um erro tão trivial ao comentar um artigo que, de uma certa maneira, inviabilizaria o seu modelo cosmológico, ou seja, o modelo cosmológico de Friedman foi imediatamente aceito pela comunidade depois de publicado. E mais adiante, inclusive, com a observação de várias pessoas, inclusive do Hubble, de que o universo realmente sofreria um processo de expansão, ou seja, o volume varia com o tempo, ficou provado, de uma certa maneira, que o cenário cosmológico que o Friedman tinha colocado, se não era o correto, era possivelmente uma história bem semelhante à realidade. Bom, isso dito, voltemos à história da singularidade. Para evitar a singularidade, vários modelos foram propostos. Havia, na verdade, dois caminhos naturais. Um, encontrar outras soluções que não fossem singulares, dentro da própria teoria da relatividade geral, e a outra seria simplesmente alterar a teoria da relatividade geral. Várias pessoas seguiram um e outros caminhos, mas o que ficou mais interessante foi a proposta que eu acabei de falar, de que teria havido um colapso inicial, o modelo teria parado, um volume mínimo, diferente de zero, e começado a expansão. Aí você me pergunta, mas por que então esse modelo não foi colocado para o grande público? Me parece razoavelmente tão compreensível quanto o outro, tão incompreensível quanto o outro. A razão é quando você começa a perguntar o que é que aconteceu lá naquele suposto infinito passado para dar origem a esse colapso, aí começa a confusão do ponto de vista de explicação para as pessoas que não são da área. Porque o modelo compatível é o seguinte: nós temos que passar para o mundo quântico. No mundo quântico, vocês devem saber, pelo menos, alguma informação, de que foi mostrado que existe na natureza matéria e antimatéria. Ou seja, o próton, o elétron, todos eles têm o seu antipróton, o seu antielétron, que são tais que têm as mesmas características, mas têm uma quantidade, no caso do elétron, por exemplo, a carga elétrica, negativa. O antielétron, chamado positron, é positivo, mas tem todas as características de um elétron, exceto o sinal da carga. E esse mundo quântico tem a descrição a partir do que se chama o vazio. Esse vazio quântico não é exatamente o vazio clássico que nós estamos acostumados na física tradicional. No vazio clássico, você imagina uma caixa onde foi tirado tudo que tem lá dentro, se for possível, imaginativamente, tirar toda a quantidade, 100%, você teria o vazio lá dentro. Nada semelhante no mundo quântico. No mundo quântico, você tem um vazio que é cheio de opostos que se cancelam, matéria e antimatéria. E, na verdade, toda a estrutura de matéria é construída pelos físicos a partir de um estado fundamental chamado o vazio. Esse estado fundamental chamado vazio, porque ele não tem nem matéria nem antimatéria. E, na verdade, tudo que existe, a matéria e a antimatéria, são construídas a partir desse vazio. E aí aparece a história mais complicada ainda, que é a seguinte: se descobriu que esse vazio quântico é instável. O que quer dizer isso? Ele não pode permanecer com vazio, ele é instável. Isso significa
que o universo não podia não existir. Isso é um problema filosófico. Os filósofos sempre começaram a se colocar lá atrás. Seria possível o universo não existir? Segundo a física quântica, isso não seria possível. Eu queria só saber se esse tom de conversa está razoável ou se está totalmente fora do que vocês esperavam. Tá bom? De qualquer maneira, eu estou falando coisas, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu falo com meus alunos. Nunca diga nada que você não possa provar. Então, ou você pode provar, ou você sabe onde está a demonstração do que você está falando. Você pode não saber provar aquilo que você está falando, porque outras pessoas fizeram antes, mas você sabe onde encontrar a solução. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. O que eu estou falando, ou eu provo, ou eu sei onde se encontra a demonstração. Isso dito, vocês estão vendo já como seria muito complicado, segundo esse meu amigo, de explicar para o povo, para a televisão, que o universo provém de uma estabilidade de um vazio quântico. Por outro lado, dizer que o universo provém de uma explosão singular, já o Papa Pio XII já disse que isso era muito bom, porque, de uma certa maneira, corroborava, eu não sei de onde ele tirou isso, a visão religiosa do começo do mundo. Religião e ciência, de uma certa maneira, não devem ser misturadas. As pessoas, às vezes, misturam, principalmente na área da cosmologia, ou até mesmo lá no mundo quântico, pessoas gostam de misturar religião e ciência. Na verdade, são duas atividades humanas que não entram em contradição. Não há contradição nenhuma entre religião e ciência. Mas, em suma, tudo isso é para dizer que a imagem de uma explosão inicial é fácil de ser assimilada. Tanto é que foi assimilada até mesmo pela TV Globo. Se você imagina agora um físico, qualquer que seja ele, explicando na televisão que o universo começou por um processo quântico devido à sua instabilidade do vazio, é algo praticamente impossível de ser assimilado de uma maneira fácil. Pode ser assimilado, mas requer uma longa introdução que, obviamente, as pessoas não estão interessadas em fazer. Isso dito, ao fazer essa ideia de que o universo tem uma espécie de processo de colapso e expansão, apareceu imediatamente uma questão, que é a seguinte: é gozado, você acabou de falar que lá no mundo quântico existe matéria e antimatéria. E você não disse, mas a gente sabe, você no caso sou eu, mas a gente sabe que as propriedades, tanto de uma quanto da outra, são exatamente as mesmas, guardado a diferença de sinal que a matéria e a antimatéria pode ter. Então, por que o nosso universo só tem matéria? Essa é a questão crucial. E Sakharov, um físico russo, encontrou uma solução para esse problema já há mais de 40 anos, e, aliás, mostrando que, na verdade, o campo gravitacional distingue matéria de antimatéria através de uma quebra do chamado princípio de equivalência. O princípio de equivalência, não sei se vocês estudaram já lá no colégio, na faculdade, diz que você pode eliminar o campo gravitacional num ponto específico. É mais ou menos a linha de investigação do Gauss, argumentando que você pode, numa região pequena, e esse pequena depende das propriedades topológicas do que você está tratando, você pode eliminar o campo gravitacional porque o objeto de interação não é um verdadeiro tensor. Você sabe que um tensor, se ele é zero num dado sistema de coordenadas, ele é zero em todos os sistemas de coordenadas. Ou seja, um verdadeiro tensor, não sei se vocês já estudaram tensor, de uma maneira geral, eu estudava isso no curso da Faculdade Nacional de Filosofia, nos anos 60, porque na física tinha um curso chamado Álgebra
e problemas de geometria fundamentais. E lá nós aprendemos essa história sobre o fato de que é possível eliminar o campo gravitacional porque não é um verdadeiro tensor que entra na interação. É um objeto chamado uma conexão. Vocês, quando estudarem lá a derivada covariante, lá no curso de geometria diferencial, vocês vão ver que, quando você tem um sistema de coordenadas arbitrário, não é verdade que uma derivada simples se mantém como um bom objeto tensorial. Não é. E, na verdade, você precisa definir uma nova quantidade, chamada derivada covariante, e essa derivada covariante, que os matemáticos inventaram lá atrás, na época do Riemann, é quem permite você, a partir de um tensor, por derivação, construir novos tensores. Por que eu digo isso? Porque, ao fazer uma interação da matéria com o campo gravitacional através de processos como esse, que envolvem tensores, não é possível mais eliminar o campo gravitacional num ponto se a interação da matéria envolve, por exemplo, a curvatura do espaço-tempo. E foi exatamente o que o Sakharov fez. Ele mostrou que, ao introduzir a curvatura do espaço-tempo quadridimensional na interação com a matéria, você criava uma distinção para o campo gravitacional entre matéria e antimatéria. Consequentemente, é por aí que você pode entender por que o nosso universo é feito só de matéria. Diga-se de passagem, ainda bem, porque se tivesse uma turma como vocês aí de antimatéria, vocês se aproximariam tremendamente, apaixonadamente, e se destruiriam, porque matéria e antimatéria têm essa atração fatal. Elas se grudam uma na outra, matéria e antimatéria do mesmo tipo, obviamente, né? Se grudam, explodem e sobra só fótons, energia. Então, na verdade, é fundamental explicar por que no nosso universo não existe antimatéria em quantidade suficiente para que seja observada. Isso dito, essa proposta do Sakharov de introduzir a curvatura do espaço-tempo no processo de interação gravitação com a matéria, repara, quando eu estou falando gravitação, eu estou identificando o que o Einstein fez, que a gravitação nada mais é do que a geometria do espaço-tempo, ou seja, é a geometria que está por trás de todo o processo de interação gravitacional. Então, quando o Sakharov fez essa mudança, invalidando a possibilidade de eliminar o campo gravitacional num ponto, por causa da introdução da curvatura na interação com a matéria, ele criou imediatamente um problema interessante, que é o seguinte: nesse caso, se realmente a curvatura entra em ação na interação com a matéria, será que as leis da física continuam válidas? Ou seja, nós construímos leis físicas na Terra. E como toda expressão de leis, a gente tenta expandir elas o máximo possível, até que, por algum momento, seja por razões teóricas, seja por razões observacionais, experimentais, haja uma contradição, e aí então você é obrigado a mudar aquela lei. Mas, em suma, em princípio, nós aceitamos que as leis físicas obtidas na Terra sejam válidas em todo o universo. O que o Sakharov está argumentando é que isso pode não ser verdade. Ou seja, pode ser que as leis físicas mudem também com a estrutura do espaço-tempo. E, como a gravitação, no cenário cosmológico que o Friedman colocou, só depende do tempo, então essas leis físicas dependeriam do tempo cósmico. Ou seja, haveria uma espécie de evolução das leis físicas, mas essa evolução não há nenhuma teleologia aí dentro. Essa evolução não tem um caráter objetivo, é simplesmente devido ao fato da interação gravitacional com algum processo físico. Por exemplo,
Esse é um exemplo. Nós sabemos que algumas partículas, como, por exemplo, o nêutron, você sabe que existe nêutron, próton, elétron. O nêutron é instável. O que quer dizer isso? Ele tem um tempo de vida média da ordem de 8 minutos e pouco. Então, em 8 minutos, o nêutron decai. Ele decai em quem? Em próton, elétron e antineutrino. Por que antineutrino? Simplesmente uma questão de conservação de um leptônio, isso não importa muito. Mas, em suma. Então, essa desintegração é fundamental para que haja substâncias como nós conhecemos na Terra. Por quê? O que se descobriu que lá atrás, no começo dessa fase atual de expansão, a matéria que nós observamos, porque, veja, você começa com elementos mais leves, mais fundamentais, como, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, e por aí vai. Quando você chega no nêutron, você descobre que o nêutron é altamente instável. Você tem que ultrapassar isso para continuar a fazer as outras estruturas. Ao fazer isso, você está sabendo como se organizam as substâncias do mundo. De onde vem essa matéria que a gente vê aqui? Então, você está vendo que ela vem lá atrás e ela tem um processo de evolução. Mas só que os físicos descobriram que esse decaimento do nêutron tem uma característica estranha, que é a seguinte, e vocês, como matemáticos, devem entender isso melhor do que eu. Existe uma coisa chamada paridade, que é a orientação do espaço. Quando você tem a lei de interação, a lei de desintegração da matéria, ela tem o que é chamada violação da paridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que do lado de lá do espelho, a física é diferente da do lado de cá. Então, isso foi mostrado por várias experimentações, centenas, milhares de experimentações, e essa paridade é fundamental para gerar a quantidade de matéria que depois vai ser, de uma certa maneira, evoluir até a matéria que a gente conhece na nossa vizinhança e no universo. Deixa eu só comentar. Quando eu estou falando do universo, eu estou querendo me referir ao seguinte: nós sabemos que a Terra, o sistema solar, tem, junto com outras estrelas, da ordem de algumas centenas de bilhões, não milhões, bilhões de estrelas. Então, isso é uma galáxia. Antigamente chamava nebulosa, é uma galáxia. No horizonte observável, curiosamente, existem centenas de bilhões de galáxias. Então, você está vendo, essa é a quantidade, quase que, como diriam os italianos, pazzesca, de objetos que existem no mundo. Ou seja, nós estamos falando a seguinte coisa: a lei física que eu descrevo quando eu vejo essa caneta cair na Terra é a mesma que acontece nessas centenas de bilhões de galáxias nos quais eu não posso fazer essa experiência. E isso aparece uma outra questão interessante. A cosmologia não faz experiências. A cosmologia faz observações. E a razão é óbvia, que você não pode controlar o campo gravitacional. Por que você não pode controlar? Por que eu posso fazer experiências como eu quiser na Terra com o campo eletromagnético? Por uma razão muito simples. Existem cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Então, se eu for suficientemente hábil, eu posso colocar certa quantidade de cargas de um lado e do outro, de tal maneira que eu construa um campo elétrico como eu quiser, em princípio. Como eu quiser. Nada semelhante na gravitação. Por quê? Porque não há massas negativas, não há gravitação repulsiva. Então, na verdade, por isso é que a cosmologia é uma ciência observável. Aliás, é por isso também que os físicos, até o começo dos anos 60, sempre acharam que a cosmologia fosse coisa de filósofo, o que, de uma certa maneira, era apontado para mim como se fosse uma crítica. E eu considerava isso uma coisa maravilhosa, porque ser um filósofo, para mim, era uma coisa maravilhosa, não era para mim um pejorativo essa condição. Mas, por isso que os físicos sempre consideravam, até os anos 60, quando começou a mudar a história, com as observações dos grandes satélites que foram colocados
Obviamente, não sejamos ingênuos, eles foram colocados, não é para testar a teoria, foram colocados por questão que naquela época havia a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, só por isso. Mas, em suma, isso não interessa a gente. O que é importante é que havia observações e começou a haver observações de grande alcance, e até hoje em dia nós temos situações que nós podemos penetrar bastante fundo no universo. Nós não chegamos ainda a detectar a possibilidade de chegar a outra região supostamente que existe, ou seja, a fase de colapso. Nós estamos chegando perto da fase extremamente condensada do universo, então daqui a alguns anos, talvez décadas, não sei, nós possamos imaginar, observar que realmente o universo teve uma fase de colapso inicial. Se não tiver essa fase colapsal, isso é um fracasso da física, um fracasso do modo racional. Significa que o projeto começou lá atrás, com Galileu, esse pessoal todo, Tycho Brahe, etc. e tal, Kepler, não pode ser continuado. Qual era o projeto deles? Era descrever racionalmente o universo. Mas se tem um momento, na tal da singularidade, que eu não posso descrever, significa que o universo não é racional ao longo de toda a sua história. Ou seja, há um fracasso do projeto lá dos grandes astrônomos que fizeram a ciência moderna. Bom, mas isso dito, a gente começa a entrar numa questão muito interessante, que é como essa dependência cósmica das leis físicas pode aparecer. Eu já dei um exemplo no fato do decaimento do nêutron. O nêutron decai e nós podemos, então, seguir essa sequência do que acontece depois desse decaimento, admitindo, por exemplo, que há uma pequena alteração, à la Sakharov, do processo de desintegração do nêutron, que não é exatamente igual ao que acontece na Terra. Na Terra, a violação da paridade é máxima. Então, na verdade, haveria um número entre 0 e 1 para que violava a paridade lá naquele instante onde o nêutron foi importante para gerar o resto das substâncias que nós observamos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, alguém pode me dizer? Minutos ainda, pode continuar. Não entendi. Tem 20 minutos ainda, se você quiser, pode continuar. Mas não temos uns minutos para perguntas? Quantos minutos para perguntas? Sim, para perguntas a gente tem uns 30. Se você falar. Depois das 3 horas, até umas 3h30 seria o momento das perguntas. Ah, entendi. Tudo bem? Mais ou menos. A gente pode reduzir. Se pudesse parar antes de 3h15, seria ótimo para mim. Pode ser, então. Então, a gente pode começar as perguntas, se for tudo Bom, bem. eu posso inclusive, acabar um pouquinho antes. Ao invés de terminar a 3 horas, posso terminar 10 para as 3, aí podemos começar logo as perguntas. Talvez a mais importante situação seja exatamente as perguntas, porque nas perguntas a gente vai poder, de uma certa maneira, dar uma explicação sobre todo esse panorama que eu dei. Então, deixa eu só fazer um cenário global do que a gente viu. Então, nós vimos que uma nova teoria da gravitação fundamenta uma cosmologia, por razões que a gente já disse. Que lá nos anos 15, o Einstein fez uma teoria da relatividade geral, que era uma teoria da gravitação, que em seguida ele produziu um modelo cosmológico, ou seja, o modelo cosmológico é uma geometria do espaço-tempo, que 2 anos depois o Friedman mostrou que essa solução não era muito boa, que a melhor solução era a ideia de que o universo era um processo em expansão dinâmica. Alguns anos depois, Hubble e Companhia Limitada mostraram que o universo realmente é um processo em expansão, através da observação do divíparo vermelho, da luz vinda do exterior. Mais adiante, se determinou... Eu não comentei uma coisa curiosa, porque lá nos anos 64, houve 2 grandes processos. No Brasil, isso foi uma catástrofe, mas eu não estou falando desses processos políticos, estou falando dos processos físicos. O processo, primeiro foi
Desculpa, Mari, que você travou 2 vezes. Se você quiser repetir um pouquinho esse último minuto, os últimos 2 minutos, por favor. Eu não entendi. Eu não falei? A conexão travou e aí a gente não ouviu o que você falou. Se você puder repetir o último minutinho, por favor. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, veja, o importante é lembrar que, em 64, houve 2 grandes revoluções na física. Uma, devido à observação de que realmente o processo do universo, da expansão, foi confirmado. Se observou que havia um gás de fótons em equilíbrio termodinâmico preenchendo todo o universo. E, ao observar esse gás de fótons, se descobriu exatamente essa estrutura de que o universo era um processo, ou seja, que o volume do espaço aumentava com o tempo. A segunda situação foram os teoremas de singularidade do Penrose, Hawking e outras pessoas, que fizeram, na verdade, foram impeditivos de que as soluções sem singularidade do modelo cosmológico viessem à tona mais cedo. Por quê? Porque eles mostraram alguns teoremas, e nesses teoremas, como vocês sabem melhor do que eu, você tem certas hipóteses e as conclusões. Então, entre as hipóteses que o Penrose e o Hawking estavam descrevendo, havia várias que certamente não eram compatíveis com as observações que nós temos na física. Mas, com os teoremas, tiveram uma espécie de, pela primeira vez, que os físicos de gravitação, pelo menos, passaram de geometria diferencial para estruturas globais, envolvendo a topologia. Então, na verdade, isso foi um salto muito grande e foi importante. E foi tão importante que isso, de uma certa maneira, inibiu e permitiu a ideia do Big Bang de ser extrapolada para toda a comunidade não científica. Penrose e Hawking foram, de uma certa maneira, os principais divulgadores dessa ideia do Big Bang. Mesmo sem querer, né? Digamos assim. De uma certa maneira, lá nos anos 70, e por vários processos, se mostrou que era fácil, era extremamente fácil, de mostrar que havia física capaz de violar as condições de aplicabilidade do teorema. Uma dessas condições, eu já comentei aqui, é a introdução da interação da matéria com a curvatura do espaço, curvatura do espaço-tempo. E, ao fazer isso, você violava uma das condições do teorema. Esses teoremas são interessantes de ver, porque são teoremas bonitos, mas, de uma certa maneira, inócuos, mas tiveram um efeito muito grande junto aos físicos. Depois disso, se montou cenários cosmológicos sem singularidade, e, mais adiante, se começou a discutir a possibilidade das leis físicas variarem com o espaço-tempo, variarem com o tempo, digamos assim. E aí, então, começou-se a se montar uns cenários que entraram até mesmo no mundo quântico. Mas isso me afastaria demais da cosmologia, só querendo dizer, só duas frases, que nessa direção de geometrização, eu não sei se vocês tiveram a chance de ouvir alguém falar, que lá, logo depois da geometrização do campo gravitacional pelo Einstein, lá nos anos 15, vários físicos começaram a pensar na geometrização do outro campo eletromagnético, o que era razoavelmente natural. O Einstein levou os próximos 24 anos da vida dele tentando isso sem sucesso. Junto com Einstein, outras pessoas fizeram essa caminhada de tentar geometrizar o campo eletromagnético sem sucesso. Na verdade, quando aparece o mundo quântico,
Veja, o mundo quântico apareceu lá atrás, lá no começo do século XX. Mas quando o mundo quântico começa a despertar a atenção dos cosmólogos, aparece imediatamente uma questão crucial. Não sei se vocês já tiveram conhecimento que no mundo quântico é crucial a função do chamado observador externo, ou seja, é aquele que faz a experiência, que não está no mundo quântico, está no mundo clássico. Então, todo processo quântico requer um observador que não está no mundo quântico, está no mundo clássico. Isso criava imediatamente um problema. Se você quiser quantizar o campo gravitacional na cosmologia, como é possível se você imagina que não há observador externo ao universo, por definição? Por construção mental, não existe um observador externo ao universo. Isso criava imediatamente um problema que foi ser resolvido lá atrás por de Broglie, sem que ele soubesse, e mais adiante pelo David Bohm, argumentando que é possível fazer uma teoria quântica sem introduzir esse observador externo. Isso foi fundamental para a evolução nos últimos anos, de que talvez o mundo quântico também fosse geometrizado. Isso entraria a gente num outro caminho, ou só tentar atrair a atenção de vocês para outro momento, de que talvez o que Einstein tenha feito para a gravitação possa ser feito através do Weyl, que é outro matemático famoso, para o mundo quântico. Mas isso afasta a gente da cosmologia. Então, de uma certa maneira, esse é o cenário da cosmologia que nós temos hoje. A cosmologia, então, é considerada... Não sei se o CNPq ainda considera já a cosmologia, ou se ele considera ainda, como nos anos 60, física extragaláctica. Quando eu pedi uma bolsa ao CNPq, lá nos anos 60, eles disseram, mas o senhor faz física extragaláctica? Eu digo, não, faço cosmologia. Mas é a mesma coisa? Eu digo, não, não é a mesma coisa. E levamos uma briga do diabo, eu com o pessoal do CNPq, e, obviamente, eles só alteraram o nome cosmologia no século XXI. Só para argumentar como é complicado e difícil de você mudar a mentalidade dos cientistas. Eu gostaria de terminar dizendo que os cientistas são as pessoas mais reacionárias do ponto de vista mental que eu já vi na minha vida. Contrariamente a que se divulga isso. Eles se atêm tão ferozmente às suas teorias e absolutamente não vem a beleza eventual da outra teoria. E isso se deve ao fato, principalmente nos últimos 20, 30 anos, ao fato de que nós estamos mudando o nosso modo de ver as coisas de a ciência, que é descobrir como a natureza funciona, para a tecnologia. Hoje em dia, se você olhar, por exemplo, um instituto como o CBPF, que foi tradicionalmente onde se iniciou a ciência física no Brasil, até dando origem até ao próprio CNPq, se você olhar lá, a quantidade de processos de física fundamental diminuiu tremendamente comparado com o avanço dos processos tecnológicos. Isso para um instituto fundamental. Imagina, então, para os outros lugares. Então, só chamando a atenção que se a gente entrar nesse território, eu acho, não sei se é verdade, que os matemáticos estão isentos desse problema, mas não é óbvio, não é nada óbvio, por causa das máquinas que estão aparecendo aí, os matemáticos também vão se envolver tremendamente nessa questão. Tecnologia ou ciência fundamental? Bom, isso é o que eu queria colocar como dúvida na cabeça de vocês, não certeza. Se tiver pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Mário, obrigada. Agora eu vou abrir para as discussões, e aí, conforme for surgindo dúvidas, vou pedir para que venha aqui na frente falar por conta do microfone, tá bom? Vou sentar aqui, e aí vocês levantam a mão. Vocês levantam a mão.
Pergunta? Andrei. João? Camila? Oi. Nas duas, uma. Ou o seminário foi maravilhoso. Acho que talvez o pessoal... Eu ter colocado muitas dúvidas. Se tivesse sentado aí, eu teria perguntas a fazer. Eu falei, a ideia é exatamente essa, despertar dúvidas em você, não certezas. Com certeza. O senhor deu uma aula de dúvidas, porque é um tema, em certo sentido, acho que um pouco distante do que o pessoal está acostumado a ouvir, mas, pelo menos, para mim, foi muito, muito bom. Muito bom poder ouvir você sempre. Bom, eu acho que o pessoal não está com muitas dúvidas. Deixa eu só acrescentar. Todas as perguntas, não existe pergunta boba. Pode existir resposta boba, mas pergunta boba eu nunca vi. O Manuel, acho que vai fazer uma pergunta. Vem. Professor, boa tarde. Pronto, peraí. Primeiro, agradecer pela sua apresentação. Professor, você falou de matéria, falou do universo e falou de singularidade. Eu queria saber como pode surgir uma singularidade, cosmologia, considerando que, nesse ponto, as leis de física, como nós conhecemos, deixam de valer ou são dinâmicas, não é? E existe algum modelo teórico que possa explicar entre a singularidade e o universo, sendo o universo repleto de matérias? Não entendi a pergunta. Pode responder? Pode repetir? Eu estou falando o seguinte, não sei se consegui descrever melhor, mas é como eu pensei. Como sabemos que a matéria pode surgir de uma singularidade, considerando que, nesse ponto de vista, as leis de física, como nós conhecemos, deixam de valer ou são dinâmicas, não é? Eu quero saber se existirá, nesse contexto, algum modelo teórico que explique entre singularidade e universo, cujo esse universo está repleto de matérias. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está perguntando se a matéria vem a partir da singularidade, é isso que você perguntou? Isso, algo assim. Passou. Veja, na verdade, não podemos falar nada sobre a singularidade. A singularidade não faz parte do jogo da física. Você não pode extrair dela propriedades, porque você não sabe o que é a singularidade. Na verdade, no caso do modelo de Friedman, a singularidade significa que todas as quantidades físicas relevantes têm um valor fora da observação, que é chamado infinito. Para os matemáticos, isso pode ser uma quantidade correta, boa, mas para o físico, essa quantidade simplesmente não existe, porque ela não faz parte das nossas observações. O infinito não faz parte do jogo da física, embora ele apareça em várias situações como se fosse uma catástrofe. E nessa catástrofe, nós mudamos. Na verdade, quando o físico encontra um infinito, ele muda de caminho. E a razão é exatamente essa. Nós não podemos falar nada sobre o que acontece na singularidade, nem matéria ainda. O famoso Big Bang, que é o que o Kohn-Metry argumentou, sairia de lá toda a matéria. Mas isso é um absurdo.
porque não é possível ter propriedades da física uma singularidade. Simplesmente não existe isso. Não faz parte do jogo da física. Obrigado. Posso complementar do que eu entendi da pergunta do Manuel? Não sei se foi isso que ele perguntou, mas me surgiu também, assim, né? Como pode uma cosmologia dentro de um... Mário? Não, só. Caiu? Tá bom. Acho que ele vai... Acho que ele tá vendo. Vou complementar aqui. Oi, Camila. Desculpe, pode ir. Obrigada. Não, só pensando na complementação da pergunta, né? Como pode uma cosmologia surgir dentro de um universo que teria leis dinâmicas, né? Como, não sei se foi isso que ele quis perguntar, mas foi um pouco isso que eu entendi. Entendeu? Não entendi. No final, o som está muito ruim. Eu perguntei assim, melhorou o som? Eu perguntei assim, como pode uma cosmologia, entendendo que cosmologia seria uma ciência, surgir dentro de um universo que teria leis dinâmicas? Dentro de um universo o quê? Que teria leis dinâmicas. Dinâmico? Isso. Na verdade, veja, como eu comentei ainda há pouquinho, no cenário do universo com um processo anterior de colapso, você tem que apelar para o mundo quântico. O mundo quântico te autoriza a fazer essa estrutura chamada colapso gravitacional, a partir desse estado fundamental chamado o vazio quântico. Então, na verdade, essa é a dificuldade de passar essa imagem, né? Ou seja, a partir dessa estrutura fundamental é que você pode produzir o universo. E veja você, a matéria, de onde aparece a matéria? A matéria aparece exatamente nesse momento aí. É uma construção. Há teorias no qual o próprio campo gravitacional é mais fundamental do que a matéria. Isso faz sentido, porque o campo gravitacional não precisa de uma fonte. Por que não precisa de fonte? Porque o campo gravitacional satisfaz uma teoria não linear. E a gente sabe que uma teoria não linear pode se autoalimentar. Ou seja, você pode ter um campo gravitacional sem que exista matéria. Você pode ter um modelo de um universo sem matéria. O matemático Kastner, americano, mostrou isso numa solução belíssima, há mais de 50 anos, onde ele mostrou que você pode ter uma solução das equações de Einstein, da gravitação, sendo que do lado direito não tem matéria. Do lado esquerdo é a geometria, do lado direito seria a matéria, mas sem matéria. E por que é possível isso? Exatamente por causa do efeito não linear. Então, na verdade, através desse modo de pensar, alguns físicos imaginam que toda a matéria que existe provém de processo gravitacional. Legal, Mário. Muito obrigada. A gente vai agradecer, então, de novo, né, pela sua presença aqui no programa. Obrigado. E é isso. Muito obrigada pela conversa. A gente estima melhoras aí para a Glaucia, tá bom? Não viu? Não entendi. A gente estima melhoras para a sua companheira, para a sua esposa. Ok. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde. Tchau. Boa tarde, professor.